Bom dia, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Imburi. Hoje, domingo, dia do pastor. Quero mandar um forte abraço aos meus queridos pastores da Associação Batista Leste Fluminense, pastores amigos aqui do Norte Fluminense. Um forte abraço aos meus pastores que me pastorearam enquanto ovelhas, enfim. Deus abençoe o pastor Batista no seu dia. Também quero agradecer à igreja pela manifestação de carinho nesta semana, onde recebi vários vídeos, telefonemas, enfim. Muito obrigado pela manifestação de carinho dos irmãos, pelos 35 anos de ministério e pela semana do Dia do Pastor. Meu muito obrigado. Quero convidar você agora a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos no encontro desta manhã. Sê misericordioso conosco, abençoando a sua palavra que será ministrada a nós nesta reunião. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, neste domingo, dia do pastor, eu quero estudar a palavra de Deus com você, que se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, e eu vou ler os versículos de 1 a 7, que diz assim: Fiel é esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Quero compartilhar com você neste culto a respeito das qualificações do ministério do homem de Deus, do chamado do Senhor, do pastor Batista. Querido, Paulo, já no fim de sua vida, preocupado com o seu filho na fé, Timóteo, escreve 2 cartas para Timóteo. E no capítulo 3 desta primeira carta, Paulo está orientando Timóteo a respeito das qualificações do homem de Deus, do ministério pastoral. E nesta manhã, dia do pastor, eu quero compartilhar com a igreja, com meu querido irmão, a respeito do que Paulo orienta a Timóteo. Fiel é essa palavra: se alguém deseja ser pastor, excelente obra deseja. Querido, quero começar a minha palavra dizendo o seguinte: Deus escolhe, Deus chama, Deus prepara, Deus envia, Deus sustenta os seus pastores. Deus escolheu um líder, um pastor para cada igreja local. Deus capacitou, instruiu e colocou no ministério. Pastor, homem de Deus, chamado do Senhor,
precisa estar dentro destas qualificações que Paulo nos ensina. Você não escolhe ser pastor, você é escolhido. Se alguém deseja ser pastor, excelente obra deseja. A função pastoral é uma função por excelência. É uma obra especial. É uma obra espiritual. É uma atividade que liga o homem na terra com Deus no céu. É uma das atividades mais importantes e descrita pelos estudiosos como uma das 3 atividades do homem na terra mais difícil de ser exercida. Lidar com gente nunca foi e não será tarefa fácil. Versículo 2 diz assim: é necessário que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. São qualificações em que o pastor deve ter na sua vida, no seu testemunho, no seu comportamento, intrínseco na sua personalidade. O pastor deve ser um homem irrepreensível. Mas que tarefa difícil, pois o pastor também é homem, também é gente, sujeito às mesmas paixões que você, meu querido irmão. Mas deve haver por parte do líder, do pastor, um esforço muito grande para obedecer o Deus que o chamou, o Deus que o enviou, o Deus que o preparou para ser líder de sua igreja. Queridos, é uma tarefa muito difícil, árdua, em que somente aquele que está com a mão no arado sabe o que é pastorear o rebanho de Deus. É uma obra por excelência, é uma obra em que a igreja precisa abraçar, interceder, ajudar, caminhar junto, porque não é tarefa fácil de ser exercida. Ser irrepreensível nesse mundo mau, nesse mundo tenebroso, ser irrepreensível quando o diabo, nosso adversário, criam armadilhas, criam situações, criam dificuldades o tempo todo para confundir, para desviar o povo do rebanho, para desviar o foco pastoral do ministério. Enfim, não é coisa fácil. E a igreja precisa estar consciente, junto com o seu pastor, ajudando, intercedendo, caminhando lado a lado nesta tarefa divina. No versículo 4 e 5, o pastor deve ser homem fiel em sua casa, em sua família. Diz assim o texto bíblico: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Irmãos, a família pastoral precisa estar aos pés do Senhor, precisa estar envolvida na obra. É uma das qualificações do ministério. Pastor precisa governar bem a sua casa, pois se ele não sabe governar a sua casa, como governará a igreja de Deus? A igreja de Jesus? Não é tarefa também fácil de ser exercida. Desta forma, meu querido irmão, este homem que muitas vezes é visto como um super-homem, ele é frágil, carente da misericórdia, da graça,
da bondade de Deus, da compreensão dos irmãos, do apoio dos irmãos. Ele é carente de uma igreja que ora por ele todos os dias, que saiba lidar com as suas limitações e as suas dificuldades. Pastor é um homem natural, ele não é um super crente, ele não é um super homem, ele é um homem normal, como diz a palavra, sujeito às mesmas paixões e pecados que meu querido irmão. Uma outra qualificação do ministro, do homem de Deus, do pastor, está no versículo 6. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do pecado. O pastor deve ter maturidade cristã. Os irmãos lembram qual foi o pecado do inimigo? Os irmãos lembram qual foi a condenação do diabo? Ele queria ser igual a Deus. Ele se exaltou na posição que ele tinha como ministro de louvor, de adoração no céu. O diabo achou que a honra, que a glória era para ele. E ele desejou no seu coração ser igual a Deus. Motivo pelo qual ele foi expulso da presença do Senhor. Motivo pelo qual ele se rebelou. O recém-convertido ainda não tem a maturidade cristã. Temos que ter muito cuidado nos elogios, nos reconhecimentos, para que não venha se encher. Porque tudo que nós fazemos na igreja, tudo que nós realizamos na obra do Senhor, é para a glória do Pai, é em nome de Jesus, é para a glória de Jesus, é para que o reino de Deus se desenvolva, e o ministério pastoral não é diferente. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus, porque se conquistamos, se alcançamos vitórias, é pela misericórdia, pela bondade de Deus, por permissão do Senhor. Querido, o pastor precisa ser um homem maduro espiritualmente. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, não pode ser um recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Por último, Paulo orienta Timóteo o seguinte: também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. O pastor, como todo rebanho, necessita dar um bom testemunho de vida cristã, principalmente com os de fora. Irmãos, nós precisamos testemunhar da nossa fé. O líder precisa ser um homem íntegro, que caia na graça do povo, que seja respeitado pelos irmãos da igreja e pela comunidade, diante do seu testemunho de fé, diante da sua palavra e de sua forma de viver. São essas as qualificações que Paulo descreve a respeito do ministério. Por isso que nesta manhã de domingo, eu trago para você, pastor, homem chamado por Deus, por uma missão toda especial. Ore por ele, apoie o seu pastor, interceda por ele, caminhem juntos, porque não é missão fácil de ser realizada. Mas a igreja pode amenizar, contribuir para que o seu líder realize o ministério que Deus lhe confiou com alegria, e o reino de Deus venha crescer, desenvolver-se entre os homens, porque Deus chama, separa
sustenta, capacita e envia. Esta obra, ela é especial. Deus te abençoe, apoie e ajude a sua igreja, o seu líder, o seu guia, o seu pastor. Parabéns, pastor, por este dia, por esta data. Deus te abençoe. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável, você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que fiz essa canção em homenagem a ti. Você é um amigo mais chegado que um irmão. Você e sua família moram no meu coração. Eu louvo ao meu Deus por enviar você. Você é especial para Deus. Oh, oh. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós.
mensagem a ti. Chegamos ao final do nosso culto nesta manhã e eu quero agradecer a você que esteve sintonizado conosco, participando desse culto de adoração ao nosso bom Deus. Quero fazer um lembrete especial. Nosso relógio de oração continua funcionando. Não deixe o seu horário vazio. Também quero fazer um apelo ao meu querido irmão. Realize o culto doméstico. Temos colocado no WhatsApp da igreja, temos colocado diante de você a oportunidade dos estudos durante a semana. Também quero fazer um apelo ao meu querido irmão. Nesse mês de junho, entregue uma oferta para o pagamento de mais uma prestação do nosso terreno. E não esqueça de devolver o dízimo do Senhor. Vamos orar para encerrarmos nosso culto? Curva sua fronte, feche os seus olhos. Obrigado, Deus, por esta manhã de domingo, onde estivemos reunidos em torno de sua palavra, estudando a respeito das qualificações do homem de Deus, do ministério pastoral. Mais uma vez, quero agradecer, porque o Senhor continua chamando, sustentando, preparando e enviando aos campos pastores e pastoras. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, permita voltarmos à noite para continuarmos na adoração e serviço ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Querido, permitido bom Deus, hoje, 19h30, estaremos juntos, realizando mais um culto de louvor e adoração. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. E não se esqueça, igreja, ore pelo seu pastor. A sua missão é especial e exige do rebanho sustentá-lo em oração. Tenha um bom dia, Deus te abençoe.